existe, ele não era imediato. Aham. Ele não é amanhã, se os Estados Unidos tiver indústria, amanhã acabou, os Estados Unidos perdeu para a China. Não é assim. Os Estados Unidos ainda têm indústria, os Estados Unidos têm um exército muito mais forte. Os Estados Unidos têm todas as vantagens. A economia americana, ela, apesar desse problema da indústria, ela é mega pujante e saudável. A chinesa não, ela tem um problema muito maior para resolver. Porque o problema chinês ele nunca foi resolvido sem um grande colapso econômico ou uma grande sangria de décadas, como é a história do Japão, que vinha do mesmo modelo chinês. E está sangrando há décadas para não ter o colapso, mas também não sai do lugar. Aham. Existe, em teoria, uma solução que é você virar e falar assim, libera os consumidores terem dinheiro. Mas isso nunca foi feito na história do mundo, com nenhuma economia, porque quando você dá incentivos para um setor, você cria interesses enraizados. Vide o Brasil. Aham. Né? A classe, o setor público brasileiro tem um monte de incentivos. Você não consegue quebrar isso deles. É. E uma série de outros setores do Brasil. Você não consegue quebrar. Você não vai conseguir virar para os governos locais chineses e falar assim, acabou a sua mamata. Eles criaram instituições e lobbies para evitar que isso aconteça. Você não faz isso organicamente, número 1. E o segundo problema da China é que ela é um partido autoritário, comunista, que não permite e que não quer dar autonomia para as pessoas. Ele quer manter todo mundo sob controle. Se você der liberdade econômica e dinheiro para as pessoas e deixar elas serem livres e gastar o dinheiro como elas querem, você está dando poder para elas. Se a China há pouco tempo atrás estava prendendo bilionários chineses e sumindo com eles, o que ela vai dar poder econômico para bilhões de pessoas? Isso é contrário à permanência do poder do Partido Comunista. A China se mantém. O jeito como é, vão ser tudo que você explicou aí. Se a gente olhar para como a China está funcionando, então, é ela jogando com a regra embaixo do braço e colocando os outros numa posição desconfortável. Porque ao fazer isso, ela se coloca numa vantagem estratégica também, tanto que força os Estados Unidos a agir como agiu, ou não? Provavelmente é pensado, provavelmente tem uma intenção nisso. Sim e não. Ela começou criando um grande desconforto, mas não dá para dizer que hoje ela não tem um problema. Porque ela tem. Porque ela realmente depende. Entendi. Entendeu? Então, ela ter esse excesso de produção artificial subsidiado é um sinal de fraqueza da economia chinesa. Entendi. De uma forma também. Uhum. E de um impasse que ela não consegue resolver. Porque esse impasse não é qualquer coisa. É mudar a estrutura da economia inteira. E ela não consegue fazer isso. Porque todas as vezes que foram feitas, como eu disse, são 3. Ou é colapso e quebra, como foi no Brasil, como foi nos Estados Unidos. Ou é modelo japonês, 40 anos, deflação, não crescimento, meio que morto-vivo. Uhum. Ou você ir lá e falar assim, vamos transferir todo o dinheiro, a renda de volta para o consumidor. Porque quem é o consumidor? Esse desequilíbrio ele acontece que o setor de consumo na China, proporcionalmente, ele é muito menor do que a média mundial. E o setor produtivo chinês é muito maior do que a média mundial. E nos Estados Unidos essa equação é o inverso. O setor de consumo americano é muito maior do que a média mundial e o setor industrial americano para economias desenvolvidas, né, ou avançadas, é menor do que a média global. Entendi. Isso é grave, mexe com geopolítica, só que não era um problema imediato. Se os Estados Unidos administrasse isso de uma forma mais inteligente, talvez ele conseguisse criar uma coalizão dos aliados para ir se fechando e botando mais pressão na China. Ao mesmo tempo, você apaziguasse um pouco da demanda política interna que tem no país, que aqueles caras estão perdendo o emprego. Uhum. E você deixar a China ir sangrando, como aconteceu com o Japão. Tem muita gente que acha que a China é um Japão gigante, que ela vai seguir o mesmo caminho do Japão. O Trump trouxe isso para valor presente.
e transformou isso num problema porque ele abriu uma vulnerabilidade que não existia e não tinha, que era a dúvida do dólar. Sim. E aí, ele em 5 meses conseguiu fazer tudo isso daí. Caraca, o cara. E tem uma coisa, assim, em última instância, a gente tem que separar a retórica da realidade. Eu não sei, não estou julgando qual é a realidade dele, do que ele fala. Uhum. Mas, se você realmente não quiser ser deficitário comercialmente, você não pode ter a moeda de reserva internacional. Esse é um outro aspecto dessas relações econômicas. Quando você é a moeda do mundo, o que acontece? Todo mundo precisa de dólar. Então você é o cara que fabrica o dólar. Então eu venho comprar dólar. Então entra muito dinheiro aí. E aí na balança de pagamentos de uma nação é contabilidade. Débito e crédito. Entrada e saída. Toda vez que entra, tem que sair. Isso é contabilidade partidas dobradas. Conceito de contabilidade estrutural. Você entrou e você tem que sair aquilo. O dinheiro ele não se cria. Então não é uma teoria, não é uma opinião minha. Isso é a regra. Se está entrando na balança financeira, né, na conta capital e na conta financeira, ela é positiva. E ela é positiva porque você é a moeda para o mundo e todo mundo vem e põe dinheiro. A conta comercial será negativa por um princípio contábil. E por que é tão importante para os Estados Unidos que seja a moeda deles, a moeda internacional? Então, existem algumas vantagens e existem algumas desvantagens. Até hoje, só se falou nas vantagens. Hoje, as desvantagens já aparecem. Entendo. E a discussão acontece nos Estados Unidos se vale a pena continuar. Essa discussão jamais seria cogitada há 10 anos atrás. Hoje ela existe. A maioria ainda não quer que essa moeda não seja mais o dólar. Quais são as vantagens? Primeiro, você recebe dinheiro do mundo inteiro a preço de banana, de nada. Você não paga juros nenhum e todo mundo põe o dinheiro ali, porque todo mundo precisa do seu dinheiro. Mesmo que você não pague juros. O Brasil, para atrair o dinheiro de fora, precisa botar a taxa de juros lá em cima. Os Estados Unidos pode não botar a taxa de juros lá em cima porque ele é a moeda do mundo. Então, isso é uma vantagem monstruosa. Outra vantagem quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos tinha 3 opções. Ou ele não fazia nada, grave. Ou ele mandava soldados para defender a Ucrânia, grave. Confronto militar entre duas potências atômicas, guerra atômica. Ou a terceira opção, sanções econômicas. As sanções econômicas só são possíveis porque a moeda que todo mundo usa é o dólar. E para você comprar o dólar, você não compra só o papel, você compra os títulos. E quem é que vende esses títulos? São os bancos americanos. Então, o sistema financeiro americano, ele é o sistema financeiro do mundo, de muitas maneiras. Isso dá muito poder para o establishment de política externa americano. Ou seja, dá poder geopolítico. Dá um poder militar, porque em vez de você gastar soldado e entrar na guerra, você vai lá e usa o seu dinheiro. E dá poder para você ter juros, ter dinheiro, atrair capital loucamente. E ter investimento de todo mundo no seu país. Então, assim, essas são as vantagens. Quais são as desvantagens? A indústria americana perde. Por quê? Se você é a moeda do mundo e todo mundo quer comprar a sua moeda, o que vai acontecer com o preço da sua moeda? Vai subir. Vai subir. E você tem uma moeda valorizada. Isso é ruim para o exportador americano. Ele fica menos competitivo. Então, setores da sociedade americana vão perder. É bom, por um lado, para o indivíduo e a família americana, porque o poder de compra dele aumenta muito. Mas aumenta num ponto e num patamar que se torna insustentável e ele fica endividado. Então, para o trabalhador médio americano, talvez seria melhor ele não se endividar tanto e voltar a ter empregos melhores e maiores. Existe toda uma discussão, mas a evolução da economia, você não vai ficar produzindo só a indústria, você vai ter as economias high-tech e tal, e os empregos vão mudar. Sim, existe isso,
Mas existe também um monte de empregos melhores da indústria que são diferentes dos serviços, por exemplo. Então, a gente não está nesse momento total que a inteligência artificial assumiu tudo. Então tem essa discussão, né? O ministro das Finanças francês nos anos 60 falou que era uma vantagem exorbitante para os Estados Unidos ter o dólar. Ter o dólar. E tem gente que hoje que fala que é um fardo exorbitante. O que tu acha? Eu acho que existe uma percepção psicológica de que se a maior força do mundo, a maior potência do mundo, não tiver a moeda, é porque ela está num processo de decadência. Isso sinaliza alguma coisa. Isso. E as transições, e aí a tese do Ray Dalio, né, que é aquele investidor que escreveu sobre a mudança da ordem do mundo, e ele fala muito da troca da moeda. E ele fala que esse é um dos sinais da decadência de um império e a chegada de outro. Eu acho que psicologicamente isso vai pegar muito mal. Eu acho que os Estados Unidos ele pode tolerar, e ele tolerou todas essas décadas, sendo a moeda ainda de reserva, tendo algum déficit, mas não o déficit na forma e na potência que existe hoje. Porque isso é mais novo. Isso é fruto de um outro momento da globalização, que a gente sai da globalização comum e entra na hiperglobalização. E isso acontece nos anos 90, isso se dá principalmente pela abertura do fluxo de capital. Então talvez o problema seja o dinheiro circular tão livremente dentro e fora dos Estados Unidos. Entendi. Talvez tenha outras maneiras de resolver isso sem você perder o status de ser a moeda internacional. E aí tem uma outra discussão que é: todas as vezes que a gente perdeu a moeda, que alguém perdeu a moeda internacional, chegou uma outra. Só que não tem outra. Porque a China não está pronta para ser a outra e ela não quer ser a outra. Ser a outra significa que a sua conta capital vai ser aberta. E agora que os Estados Unidos está com essa bucha, eles vão ter que manter essa bucha ou pela pose ou pela inexistência de uma outra moeda para tomar o lugar. Isso. A inexistência de uma outra moeda vai prejudicar todo mundo, não só os Estados Unidos. Porque o custo de transação do mundo vai ser muito alto. Se eu não tenho uma coisa comum, estável, balizadora, clara. A moeda